Está começando mais um Update Mais, o podcast que te atualiza e que te traz o dia a dia de vários profissionais. E hoje eu estou aqui com a doutora Joyce Jordão Oliveira. Graças a Deus consegui uma agenda, que é uma médica que eu... Para a gente conseguir essa agenda, já tem várias semanas para a gente trazer essa profissional de cirurgia facial que hoje está um fenômeno aqui em Goiânia com seus procedimentos estéticos. E a gente hoje vai aprender um pouco mais com ela, né, Joyce? Só corrigindo, cirurgiã dentista, tá? Mas obrigada pelo convite, agradeço muito. Realmente esse final de ano tá um pouquinho apertado, corrido. Hoje mesmo quase que não deu certo, mas estamos aqui para tirar a dúvida dos nossos seguidores, do público que acompanha tanto o update quanto o meu trabalho. E tá mais corrida porque o povo quer ficar mais bonito para as festas de final de ano. É sempre assim, do meio do ano para frente, todo mundo quer ficar bonito pro Natal e pro Réveillon. Só que não funciona na prática tão desta maneira, né. Mas graças a Deus estamos aí com a agenda praticamente encerrada esse ano, só não está encerrada porque os nossos pacientes são apenas pacientes saudáveis, né, então eles precisam de exames mostrando que estão aptos aos procedimentos, então às vezes desmarca um que não deu certo, porque precisa tratar de alguma coisa e aí a gente encaixa outro. Então não é só chegar e fazer, tem todo um procedimento Não. de segurança para a pessoa não. Porque hoje você tem muito profissional, até cirurgia mesmo eletiva, assim, que eu vejo que a pessoa não faz exame nenhum, assim, o médico não. Eu já tive conhecidos, assim, que não fazia exame nem daquele para de coagulação, para ver se vai ter um problema, Coagulante. tá. Você vai e faz a cirurgia, o médico então tem toda uma segurança. Não, não. Lá na nossa clínica, nós temos um protocolo de segurança, né, para os pacientes, porque são pequenas cirurgias, né, cirurgias de pequeno porte, que podem ser realizadas em ambiente ambulatorial, né, que é os nossos mini centros cirúrgicos, mas que não é em um espaço que há UTI, porque não há necessidade, né, para essas cirurgias, mas nós operamos apenas pacientes saudáveis. E a única coisa que me comprova que o paciente é saudável não é a anamnese, não é o que ele me responde ali dizendo que é saudável, é o exame. Então lá ninguém opera sem exame. Às vezes ele nem sabe que não está saudável, né. Alguns não sabem, alguns não Outros querem mente, né. contar, porque sabem que se contar não passam pela cirurgia, né, acontece muito isso. Mulheres com autoestima muito afetada, às vezes, querem muito fazer um procedimento e omitem uma informação e infelizmente isso é risco para elas mesmo, né. Só que, para garantir a integridade delas e a qualidade do meu trabalho e da minha equipe, nós não abrimos mãos dos nossos protocolos internos. Ninguém com comorbidade vai ser a gente põe a mão. E quem hoje é o seu paciente, assim, o foco, como que ele quem chega até vocês para poder fazer um procedimento assim? Bom, hoje o nosso trabalho lá no instituto, ele é 90% cirúrgico, né. Nós temos uma equipe multiprofissional, dentre cirurgiões dentistas, médicos e biomédicos, que podem atuar cada um dentro do que o seu conselho permite. Eh E o nosso público hoje é voltado para mais ou menos mulheres 50 mais, já aí entrando na melhor idade, né. Mulheres que não tiveram na juventude delas a oportunidade de gerenciar esse envelhecimento delas, ou porque era muito caro, ou porque não existiam as tecnologias que existem hoje, porque nos últimos 10 anos, né, a tecnologia estética avançou muito rápido, deixou de ser caríssimo e ficou mais acessível a partir do momento que outros profissionais, né, não médicos também tiveram a oportunidade de poder estar executando esses procedimentos. Então, hoje as pessoas têm acesso a isso. O meu público não teve acesso a isso. Então, a mulher ali, ela passa pela menopausa, ela tem uma quebra hormonal muito grande. Então, quando vem o envelhecimento da mulher, que não teve uma prevenção, ele vem de uma vez, ele vem como uma porrada. Então, a mulher chega lá pra gente com autoestima lá embaixo, porque geralmente ela tem um marido ali mais ou menos da mesma idade,
que aí tem os benefícios da testosterona, Que às vezes você tá melhor do que quando casou, né? e aí, às vezes tá melhor do que quando casou, né? Porque a mulher novinha, ela geralmente, né, tem colágeno. E aí ela tá com a autoestima muito baixa, porque vê que o marido ali tá envelhecendo diferente dela, né? Infelizmente, hoje não são todos os maridos que apoiam, mas as mulheres estão buscando, né? Se reencontrar, fazer as pazes com o espelho e, e rejuvenescer. Até difícil essa palavra, porque a gente não tenta, eu não tenho como devolver 10, 20 anos para uma pessoa num procedimento, mas eu consigo fazer com que ela se sinta menos culpada por envelhecer, porque a mulher, ela traz esse peso, essa culpa do envelhecimento, é uma coisa social, é uma coisa interna, que está impregnada, que ainda não foi A quebrada. sociedade cobra e sempre cobrou um padrão de beleza, né? Você vê que antigamente as gordas eram as pessoas com mais gordas na antiguidade, na Idade Média, elas eram as mulheres bonitas, né? Hoje o padrão de beleza de uma capa de revista, que acho que nem tem tanto, acho que é Instagram hoje, né? É. Às vezes são padrões que é difícil de você, ou às vezes até impossível de conquistar, que às vezes ali é um filtro, é situações assim que eles maqueiam, né? E que a pessoa acha que pode chegar naquele nível, né? Eu falo por mim. Para mim, quando eu fiz 30 anos, foi um choque, assim, como se tivesse tomado uma porrada. Por mais que eu me cuide, por mais que eu já venho aí de uma linha de gerenciamento do envelhecimento, por mais que eu esteja dentro de concursos de beleza representando tanto o meu estado, Minas, quanto Goiás, e eu tenho, assim, várias pessoas impulsionando a minha autoestima, mas essa raiz lá do passado que nos deixa culpadas pelo envelhecimento, quando eu fiz 30 anos, para mim foi um choque muito grande. Agora, aos 32, né, que eu tomei conta de a partir do momento que eu comecei ver, né, ao longo de todos esses anos, eu a restaurando, como que eu posso dizer? A autoestima mesmo das mulheres que eu atendo, que é sua maioria mulheres, né? Eu devo ter uns de 10 a 15% homens só. Que eu me empoderei e falei, cara, não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Hoje a gente tem manobras para gerenciar qualquer idade, desde a mais nova até a mais velha. O público-alvo maior nosso é 50 mais, mas não é que o menos que isso não tem que ser cuidado. Tem que ser cuidado. E a gente tem quem faça isso também. E é um procedimento, assim, é um procedimento, são vários procedimentos, a pessoa faz e resolveu, como que funciona assim? É muito individual, né? Depende muito da consulta de cada pessoa, né? Ali onde a gente avalia todos os fatores, né? Desde não Então, tem só. vários tipos de procedimento que vai, aí você vai falar assim, não, você precisa fazer esse um, esse dois, esse três. É, eu não gosto de que a pessoa chegue no meu consultório e eu falo, ah, você precisa disso, 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 daquilo. Eu não quero que, às vezes, a pessoa tem uma coisa ali que eu, como profissional da saúde, tô vendo que é antiestético, que Uhum. tá fora ali do padrão, mas eu não quero colocar aquilo pra dentro daquela pessoa que às vezes nem incomoda. A intenção não é gerar um Você vai desconforto. passar a incomodar depois que Vai passar a incomodar depois que eu falei. Eu chego, depois de saber todo o histórico de saúde da pessoa, eu falo: agora olha no espelho e me conta o que que te incomoda. A partir dos incômodos daquela pessoa, eu vou conduzir o restante da minha consulta, direcionando ela para o que ela quer fazer. Eu tenho vários problemas no sentido de as pessoas chegam, ah, eu quero ficar igual essa pessoa aqui. E aí eu faço uma análise, ela não tem estrutura óssea, ela não tem a mesma qualidade de pele, ela não tem. Não dá. O catálogo do Instagram, ele é muito importante, mas o paciente ele precisa entender que existe um processo e que esse processo tem que ser respeitado e que às vezes é um conjunto de manobras e não uma. Às vezes um procedimento fica muito na moda e chega muita gente lá, doutor, eu quero fazer isso, mas ela não tem indicação daquilo.
E ela quer fazer. E eu preciso falar para ela: "Não, não, não é para você esse procedimento, vamos por outro caminho?". E acaba que é um risco, né, você agir da forma correta, profissional, de falar um não, é um Acontece risco muito. profissionalmente, mas é o caminho, às vezes, é o melhor caminho, né. Mas aí o que que acontece? É um risco, mas é um risco que eu prefiro correr. Porque acontece muito de chegar lá, por exemplo, deixa eu ver um procedimento que eu não gosto. Eu não gosto. Eu, doutora Joyce, não gosto. Quem gosta, me desculpa. Fios de sustentação. Eu não gosto. A pessoa quer fazer o procedimento. Eu sei dos prós e dos contras. Eu sei que ali não vai agir da maneira que o paciente espera, que ele viu na internet, que acha que funciona daquela maneira. Eu não faço. Eu dispenso aquele paciente. Ele vai em outro profissional e faz. Aí ocorre exatamente aquilo que eu falei que ia ocorrer, porque ele não tinha indicação desse procedimento. Aí ele volta: "Doutora, realmente, você falou, fui lá, gastei dinheiro, não funcionou, e agora? Como é que a gente faz outra coisa?". Então, é um risco que eu corro e não corro, porque ele vai, mas ele volta. Quando não tem indicação e ele faz e não alcança o resultado que ele estava esperando, ele volta. E volta, assim, uns 80%. E hoje, assim, a pessoa que procura, ela tem receio desse todo esse procedimento, ou já está bem claro, assim, para o cidadão comum que quer fazer, assim, está bem claro, assim, a ideia do procedimento, ou ainda é algo que é pouco divulgado? As minhas pacientes são bem decididas. Todo mundo chega bem consciente do que procura, do que vai encontrar, do que pode ser sugerido. Acho que é o advento da internet, né, e do boca a boca, eu acho que é a grande questão, né, de ver ali, não só pelo nosso catálogo de Instagram, mas de pacientes reais, né, de ver ali uma situação, uma paciente que foi, ou às vezes um depoimento de uma paciente real. Muitas pacientes minhas acabam virando amigas, porque eu foco muito no pós-atendimento, não é vem cá, faz, tchau, obrigado. A gente tem um acompanhamento, nosso protocolo segue um acompanhamento de no mínimo 3 meses para garantir resultado para aquele paciente, porque eu não estou aqui atrás de números. Eu estou atrás de resultados e eu entrego resultados. Nem que para isso eu tenha que ficar com esse paciente um tempo maior, até que a gente consiga trazer um resultado que seja satisfatório dentro das limitações dele. Entendi. Assim, ele acaba voltando para fazer outro tipo, ou tem assim, um procedimento tem uma validade, assim? Nos procedimentos cirúrgicos, né, eles têm uma validade maior. Nada é para sempre, nenhum tipo de cirurgia é para sempre, mas eles têm uma validade maior. Mas ele volta para fazer o gerenciamento de não perder o resultado daquele procedimento cirúrgico. Se eu falo que dura em média 10 a 15 anos um procedimento, ele quer que isso dure um pouco mais. Então ele volta para aí sim fazer os outros procedimentos menos invasivos para cuidar, para retardar o Envelhecimento. relógio do envelhecimento. Eu acho que hoje também, assim, a ideia também é você entender sua idade, ser bonita para sua idade, né. Então, hoje uma pessoa de 50 anos, você tem, eu creio que com todos esses procedimentos que tem, ela não vai competir com a menina de 20, mas às vezes ela pode ser muito mais bonita para a idade dela, às vezes até do que uma de 20, mas você entendendo que é uma pessoa mais velha, né. Porque eu vejo muito procedimento doido, assim, a gente vê uns trem, assim, que até deforma, né. Você olha pra pessoa, ela não tá natural, ela não é, mas não tem a estética humana mais, assim, é uns trem muito. É porque aí, no caso, é o paciente que ele sofre de um transtorno de imagem, né? Então ele busca tanto pela juventude que começa a parecer um boneco de cera. No nosso instituto, não é o que a gente oferece para os nossos pacientes. A gente é completamente contra a esse tipo de tratamento. E quando chega um lá, assim, meio, Esse paciente é problema. Esse paciente é ele não tem problema, limite? porque não tem limite, ele nunca vai estar satisfeito.
e não existe mágica. Eu não vou conseguir atingir a satisfação dele, nem eu, nem ninguém. Então, o ideal é que a gente ainda não tem na nossa equipe, mas é uma coisa que eu já penso há muito tempo em ter um acompanhamento, um profissional psicólogo para fazer acompanhamento, porque mesmo pequenas transformações que a gente faz nas pessoas, que traz um rejuvenescimento, causam uma estranheza no espelho. Eu, quando faço meu nariz um pouquinho aqui para dar uma empinadinha, eu fico uns 3 dias me olhando no espelho assim. Então, eu percebo que precisa desse apoio psicológico. Nós não temos na nossa equipe ainda, mas é um projeto para se pensar, sabe? Porque às vezes vai mudar tanto, às vezes a gente consegue um resultado tão satisfatório que a pessoa assusta no espelho. Tem gente que fica super feliz e tem gente que fica, nossa, e agora? Parece que não sou eu mais, porque acostumou com aquela face envelhecida e não estava preparado emocionalmente para a transformação. É a própria reafirmação, né? Que aí você chega num parente, ele já. Assim, você tá bonito, mas te julga porque. Aí parece que você passa algum tempo assim sendo confrontado dessa mudança É. pelos, pelos em volta, assim, que te conhecia de uma forma. E hoje você tá bonita, mas parece que o povo não aceita, né? Eu ouço muito isso no consultório. Aí eu costumo brincar com as minhas pacientes. Eu falo assim: não, não preocupa, não. É porque não tem dinheiro para fazer. Tá? É com inveja. Porque a tendência do ser humano, infelizmente, é discriminar o outro. Né? Nossa, para que você foi fazer isso? Você não precisava. Mas a verdade é que cada um, e principalmente mulher, né, que vem assim de um histórico de já a mulher meio que já nasce em desvantagem socialmente, né? Então ela já tem uma dor interna profunda, não precisa do outro falar assim, nossa, mas para que você foi fazer isso? Você não sabe o quanto aquela mulher se maqueia para esconder aquela situação dela, ou o quanto ela posiciona uma câmera numa foto. Tem muita gente que O fala para filtro, né? mim, filtro, se esconde atrás dos filtros. Agora a gente tem filtro, né? Mas situações de papadas muito grandes, pescoços muito pelancudos, assim, da pessoa ficar procurando ângulos e ângulos para fazer foto, ou então, algumas nem fazem foto. Eu vi acho que era um podcast, uma entrevista, era um proprietário de um centro de estética. E não sei se era médico, não sei se era cirúrgico e tal, mas era estética, era massagem, que tinha algum procedimento assim. E eles comentando assim que hoje o maior pedido não é para ficar parecido com o filtro do Instagram. É. Então, assim, não é mais eu quero parecer a Angelina Jolie, eu quero parecer o meu filtro do Instagram, meio assim, para sair do o virtual vir pro dia a dia, né? É, engraçado que, como eu também atendo em Brasília, eu faço algumas consultas online, né? Então, sempre que eu vou fazer a consulta online, 5 minutinhos antes, eu chamo a paciente, eu dou uma olhadinha na foto dela lá do perfil do WhatsApp para ver com quem que eu vou falar, né? Aí, quando eu ligo para a pessoa, eu sempre tomo um susto, porque a foto não condiz com a realidade. A gente está muito mais vivendo o mundo virtual do que o mundo real. Isso é um problema. Isso é um problema, porque a gente não atinge o filtro do Instagram, não vai ter a pele perfeita. Não existe procedimento que te deixe com a pele perfeita, que te deixe com o nariz perfeito, com o lábio perfeito, seja o que for perfeito, não existe. Entender também que muitas dessas do Instagram, assim, que realmente são modelos do Instagram, nasceu com a genética diferenciada, né? Que a genética também vai muito, né? Que às vezes a pessoa não tem uma genética boa, mas quer ficar parecida com uma que Deus já ajudou muito, né? Nós temos realmente as influências aí muito bonitas, né, que estouram muito rápido, mas aqui em Goiânia mesmo nós temos o caso da blogueira mais famosa aqui, da Thaís Jubé, que ela sofreu um acidente quando criança e ela precisou passar por várias cirurgias ortognáticas com cirurgiões dentistas bucomaxilo para fazer a correção desse acidente que ela teve, que deixou o rosto dela muito. Ela conta isso no Instagram dela. E hoje ela atingiu um nível de estética satisfatório dentro das limitações dela. E é uma mulher linda, famosa, de sucesso em Goiânia.
Ela até evita usar filtros de Instagram para mostrar essa realidade dela, porque ela tem uma história de vida, né, que começou triste lá atrás num acidente e que ela conseguiu, através de trabalho, ir reconstruindo a imagem dela, melhorando a autoestima dela, através de várias cirurgias muito invasivas. Mas hoje é uma mulher linda, de sucesso aqui de Goiânia. Então, tem às vezes a genética privilegiada e tem as que usam o advento das harmonizações, das cirurgias. Dá para melhorar, dá sempre para melhorar um pouquinho. E esse procedimento, assim, a maioria deles é igual, por exemplo, uma cirurgia. Eu pergunto assim, porque eu não entendo muito bem. Eu entendo de cirurgia plástica porque minha mãe é viciada em cirurgia plástica. Aí eu sei que tem um processo, assim, você faz a cirurgia, vai ficar bonito a partir de um período, assim, um mês, 15 dias, aí você tem um punhado de massagem, tem um punhado de coisa que vai chegar no nível da cirurgia, porque você sai todo roxo da cara com a cirurgia. Sai. Então, assim, esses procedimentos também têm um período, assim, É, esse é de outro problema. maturação. Esse é outro problema que a gente tem com o tal do antes e depois, que a pessoa acha que é o antes e o depois. Não Depois, tem um na hora que meio. saiu da sala, ela já quer o depois. Não tem um meio, entendeu? Esse é um grande problema. Então, na minha consulta, eu já falo, ó, é o seguinte, esse procedimento aqui, ele tem 3 fases. A primeira fase é a que você quer muito fazer. A segunda fase é a que você faz e se arrepende. Ai, mas arrepende por quê, doutora? Porque você vai inchar, porque você vai sentir dor, porque vai ficar desconfortável, porque tem que fazer massagem, porque tem que usar cinta, seja o que for, né? A orientação do que ele for fazer. E aí, tem o período que você volta a gostar e faz as pazes com o espelho e vê satisfação no que você fez. Tem um período aí que é no mínimo 30 dias para você começar a gostar. E disso eu tô falando, inclusive, não só de cirurgias, mas dos procedimentos menos invasivos, os injetáveis mesmo. O povo tem, eu vou ali fazer um bioestimulador de colágeno. Bioestimulador de colágeno começa a fazer efeito com 7 É o meses. famoso Botox, ou não? Não, não, não. Botox é o que dá efeito Imediato. mais rápido. Começa a fazer efeito com 3 dias. Mas também que vai embora mais rápido. 4 meses já foi embora. Mas ainda é longo, 3 dias, a pessoa às vezes já quer sair É. assim, eu vou pra festa hoje à noite, eu vou passar na doutora e dar uma arrumada no rosto. Não, acontece muito de noivas. Ah, doutora, quero me arrumar pro meu casamento que é mês que vem. Eu falei, chegou tarde, né? Agora não dá. Porque pode ter intercorrências. O que que são intercorrências? Coisas de nível baixo até alto, né? Mas falando em níveis mais baixos, ela pode ter um roxo que demore a sair. Porque eu não posso te garantir que eu vou fazer uma coisa em você que você não vai ficar roxo. Pode dar uma simetriazinha que precisa de um retoque. Pode ter qualquer coisinha que aconteça, não tem como garantir nada. Um mês é um tempo muito curto para eu fazer qualquer coisa em qualquer pessoa. Tem muita gente indo embora para a Europa agora, não sei por quê, eu tenho recebido muitos pacientes desses, e eles falam: "Ah, doutora, eu vou embora mês que vem". Eu falo: "Ah, aí não dá, Aí quer né". fazer aqui pra ir embora. Quer fazer aqui para ir embora, porque eles não confiam nos europeus, eu não sei por quê também. Eu É eu porque atendo muita a gente de fora. medicina, eu não sei estética, mas a medicina na Europa, e principalmente a odontológica, é frustrante, assim. Eu tenho um amigo que mora na Inglaterra. Ele vem e tira férias de um mês, de 2 em 2 anos, vem para o Brasil. É um mês em todos os médicos possíveis, que lá é caro. E chega ao ponto, assim, parece que odontologia. Você vai na Inglaterra, assim, é raro você achar alguém que tem todos os dentes na boca. Que horror. Do inglês, é. E eles não sentem o. Eles não sentem mal de ter uma cárie no dente da frente manchada, assim, ou às vezes eles vão perdendo os dentes aos poucos, o dente tá pela metade e tal. Isso é normal na Inglaterra. Aí esse amigo meu falou: não, para gestante tem odontologia de graça durante a gestação. Você vai marcar com 1 ano e meio. Então, Nossa. assim, não existe medicina na Europa, assim, existe para quem paga, para quem não tem dinheiro, não existe SUS, não existe. Então, assim, eles vêm para cá, por exemplo, brasileiro vem, é mais barato vir para cá fazer um procedimento odontológico ou até de limpeza, alguma coisa básica, do que fazer lá, porque você nem acha o profissional. A própria cantora Anitta, ela que tem
detentora de todo o dinheiro aí do mundo, ela fala, né: "Não confio em profissionais da saúde que não são brasileiros". E o Brasil acho que é o segundo maior de procedimentos do mundo, né? Acho que perde só para os Estados Unidos. Aqui a gente tem uma busca muito grande pela beleza, né, uma cobrança muito grande de padrões estéticos, mas em compensação, nós também somos referência em saúde, né, a começar pelo nosso programa de saúde pública, que é o SUS, que apesar das pessoas não entenderem, é um programa sensacional. O problema está na gestão, não no programa, que é o que a gente garante aí pro público é surreal, né, você acabou de falar, na Europa não tem, nos Nos Estados Unidos Estados não tem. Unidos você é atendido em clínica particular, mas você perde a vida ali em relação se você sai bem de saúde, mas sai quebrado, porque eles vão te cobrar. Por exemplo, você sofreu um acidente de carro, tem que fazer cirurgia, você faz exame, tudo aí chega a conta na sua casa. Chega. Se você tiver dinheiro pago, senão você vai dever o resto da vida lá, vai ter que trabalhar o resto da vida para manter. Então, assim, não existe. Aí o SUS às vezes não funciona melhor do que um plano de saúde, mas tem, né? Pelo menos Tem. os planos também não tá valendo nada, né? É, Plano de saúde é daqui 3 meses, o top hoje, assim, daqui 3 meses, 2 meses. Aí você fala num particular, a pessoa te atende na mesma hora. é verdade. Os Mas, planos pagam muito pouco para os profissionais, né, falando na odontologia, que eles oferecem pra gente, assim, não paga, assim, o básico dos nossos materiais, sabe, não paga uma caixa de luva e de máscara. Então, assim, as pessoas ficam: "Nossa, dentista tá tão caro". Não é que dentista tá tão caro, nós usamos é diferente de uma consulta médica que o médico vai lá, te olha, examina, abre a boca, olha aqui. A nossa às vezes você consulta não gasta nenhuma luva, né? nossa consulta demanda de muitos materiais. Só Os para fazer uma análise, né? Só para fazer uma análise, e o procedimento demanda de muitos materiais, e esses materiais são caros. Então, o dentista não tá caro. Infelizmente, é os planos de saúde que não dão a assistência que deveriam dar para os dentistas para repassar para a sociedade. E hoje tem muito plano, acho que hoje é só Uniodonto. Ou não? Não, tem muito plano. É plano Unimed, esse negócio não cobre, não. Unimed, tem Unimed odontológica, tem, só que assim, são poucos profissionais que atendem. Eu tenho acho que o Uniodonto uns 6 anos, eu achei um médico que tem pouco tempo, assim, que atende. Não é fácil, assim. Até na lista deles lá é meio fantasiosa, porque você liga, não, É, às vezes é um dente quase você morrendo de cárie para o cara te atender. é. Mas e qual que é a reação, por exemplo, do marido, da casa, assim, quando a pessoa quer fazer e durante todo esse processo que ela vai falar que quer fazer, às vezes tem algum bloqueio ou medo, alguma coisa, mas aí tem o processo assim, antes, feito, aí chega em casa, recebe uma pessoa assim, às vezes com um roxo, até chegar no ponto de realmente, nossa, minha esposa tá maravilhosa. Bom, vamos lá, falando disso, né, problemas sociais, de novo. Primeiro, os maridos, sua maioria, não apoiam suas esposas a fazer. O que Mas que acontece ela é bonita. não sei, não sei, porque eles não apoiam elas a fazer. Raramente elas chegam acompanhadas do marido que dá assistência. Inclusive, uns 70% vai lá, faz tudo escondido, na hora que termina fala assim: "Amor, vem me buscar. Tô em Ah, o tal marido lugar". não Nem vai nem no sabe. dia do procedimento para buscar. Não, elas nem contam, porque sabem que não vai ter apoio, nem contam. A maioria nem conta, vai lá e faz nem conta, porque o marido não apoia. Mas tem também uma porcentagem aí de homens muito bacanas que acompanham suas esposas, que ficam lá na recepção esperando, eh, apoiando, esperando, preocupados, às vezes pede a secretária para ir lá perguntar se está tudo bem. Tem os 2 lados, né. Eh, Depois que já fez, não tem muito o que se falar, né, já fez. Ou vai ficar enchendo a cabeça da esposa falando: "Ai, você tá com dor, te falei pra não fazer isso e não sei o quê", que faz o que atrapalha na recuperação da minha paciente, porque ela faz o quê? Ela baixa a autoestima e baixa a imunidade. Então eu tenho o quê? Uma recuperação mais lenta. E tem aquele que fala: "Nossa, que legal, vai ficar bom, eu vou cuidar de você".
a filha cuida, o filho cuida, e aí essa paciente, que ela já tem uma autoestima mais controlada, que ela já tem uma autoconfiança melhor e maior, ela recupera muito mais rápido. E isso, assim, eu posso colocar em estatística para você dentro do consultório. E tem alguma coisa a ver, assim, por exemplo, até do a questão dessa autoestima, assim, que a mulher já vai com o marido apoiando para uma pessoa, assim, ela mexe menos e quer menos procedimento do que um com a autoestima, assim, o marido já às vezes trata igual lixo, não quer nem saber e não quer que faz e não tem algum vínculo ou não? Não, não, não. É realmente a questão do espelho mesmo, do que ela olha do espelho e do que ela não tá agradando. Isso tudo, assim, é caro? Por Depende, depende. Como a gente tem uma causa que é, como eu te falei, social, né, que é trazer e resgatar a autoestima das mulheres mesmo. Hoje, a gente procura entregar resultados e ter o melhor custo-benefício para os pacientes. Então, nós não somos um instituto mercenário que está visando só dinheiro, que está visando só fazer o caixa, entendeu? Nós temos uma causa social por trás disso, que é em prol da mulher, né? Em suma, que é o nosso maior público. Óbvio que a gente atende homens. Mas, então, desta maneira, é acessível. Qualquer pessoa que queira ser atendido por mim ou pela minha equipe vai ser atendido e vai ter o melhor tratamento possível, de todas as maneiras. Ele tem formas de pagamento, ele tem um preço acessível, e é até por isso que eu não estou dando conta, nem minha equipe da demanda, porque todo mundo que quer, ele consegue estar na minha cadeira. E também, assim, do jeito que você tá falando, tudo entendendo, assim, o seu consultório, assim, que às vezes as pessoas também comparam preço em relação à qualidade. Então você consegue entregar uma qualidade e um preço mais bacana do que os outros por conta de toda essa visão de vocês de ser acessível, de fazer o melhor e tal. Assim, a gente também não prostitui o nosso trabalho, né? Não, sim, mas eu digo assim, por exemplo, um exemplo. O meu sogro, uma vez, a gente foi pagar uma dentadura para ele. Aí pesquisei e tal. A gente não foi num lugar barato, mas também, assim, teve uma grande rede aí de Goiânia que acho que cobrou 30.000, um negócio assim. Uhum. Só que aí a gente foi e achou lá na Mutirão, não sei se é FCO, um negócio assim, um centro ali que tem na Mutirão. Muito bom, tal, acho que ficou por 15. Aí eu já conhecia essa grande rede, tal, falei, não, aquilo ali é porque é muito marketing, é uma indústria de fazer dinheiro. Mas às vezes a pessoa vira e fala assim, não, eu peguei o orçamento da doutora Joyce é X, o outro tá 2x. Mas é porque o seu você tem essa consciência, não é porque é inferior, né? Isso que eu queria deixar claro Ah, para as pessoas nesse sentido, assim, porque às vezes você pega. Eu tinha meu avô que falava assim: coisa boa é coisa cara. E às vezes eu ia comprar um celular para ele, o de 500 era melhor de 1.000, mas ele queria o de 1.000, porque na uhum. cabeça dele o de 1.000 é melhor do que o de 500. Não, é o que eu te falei, o nosso preço, ele é justo, entendeu? Não é um preço surreal de caro, porque, tô com a agenda lotada, poderia dobrar o valor do meu procedimento, mas a gente não faz isso porque nós Tornou temos conhecida, você quer porque a cobrar gente mais tem caro. uma causa social. Então, a gente não faz isso. A gente vai reajustando conforme, não conforme a demanda, mas conforme os materiais, os nossos custos vão subindo. Aí sim a gente vai reajustando. Mas também não cubro valores, porque tem pessoas que, infelizmente, eh, ou são iniciantes, ou estão realmente ali na captação de pacientes e colocam um preço que não dá para praticar. Dentro do que eu ofereço, eu não Ou tá cubro. pondo um material também, alguma coisa mais inferior, né? Eu não sei dizer, mas assim, aí eu também não cubro, porque eu vendo resultados, então eu vou atingir o resultado do meu paciente. Eu vou cuidar dele até que ele se sinta satisfeito, dentro das limitações dele, mas que ele se sinta satisfeito. Então, não é vem cá e tchau, obrigada. Ele vai ser cuidado. E geralmente é um período mínimo ali de 3 meses.
É, porque eu falo assim, questão até de material ou inferior porque assim, eu tenho uma amiga dentista que trabalhou nessas clínicas essas clínicas baratas, assim, Populares. populares. Ela parou de trabalhar porque o chefe dela lá, assim, era uma luva meio que por muitos procedimentos, uma luva só. Avental também parece que você tem que meio que trocar toda vez que atende. Era um avental por não sei quantos dias. Então tentava te entregava um negócio assim, em vez de 100, entregava por 10, mas a pessoa não tinha noção do tanto que o negócio era barateado por falta de qualidade, né? É, infelizmente isso acontece. Porque luva, você lavar a mão ali com sabão, a pessoa não vai saber se ela estava na boca de outra pessoa, né? É muita seriedade É, mas é um da clínica, né? risco, é um risco que a clínica assume muito grande, porque nós temos doenças, por exemplo, hepatite B. Que é transmitido. Ela é transmitida, ela é um vírus que ela demora até 48 horas aí em ambiente Certo. aberto, fora de um hospedeiro, para Então, numa vivo. luva ali, por exemplo, Então ela não havia. pode ficar 48 horas e sabão, isso aí não limpa. Não. Se não for a esterilização, tem um sabão enzimático que a gente tem um protocolo de limpeza de instrumentos, né? Que é um sabão enzimático, depois um processo de esterilização em altíssimas temperaturas. Então, assim, se você não segue esse protocolo seríssimo, você está pondo o seu paciente em risco. E às vezes o paciente não tem essa noção, né? Ele Não, só vai eles não sabem disso. no preço, assim, aquele ali tá tanto mais barato, então eu vou nele porque não entende a complexidade que você tem. Mais do que você falou, igual um médico que cobra R$ 500 para te falar da distância de uma mesa. Às vezes não precisa de uma luva, não precisa de uma máscara, não precisa de nada. É, eles não entendem. A gente tem um custo alto. A gente tem um custo alto, mas a gente também tem que ter essa responsabilidade, porque é a vida do outro, né? E a gente não faz com o outro o que a gente não quer que faça com a E gente. às vezes não aparece imediatamente, Eu, né? por exemplo, só vou em dentistas conhecidos, amigos, que eu tenho certeza do que vão Te me oferecer. oferecer. Uhum. Porque Mas assim, você falou que a agenda para esse ano já tá só em caixas, né? Só Só em uma caixas. coisa. Mas assim, e onde te acha para poder, por exemplo, o ano que vem, a pessoa às vezes pro carnaval, né? A pessoa já vai te procurar um mês antes pro carnaval. Então, tem muito boca a boca, né? Tem o nosso Instagram, que é Instituto Renovar, e lá tem a minha secretária sensacional, Tatiana, que ela às vezes me deixa meio doida, mas ela cuida da agenda não só minha, como da minha equipe. A maioria das consultas sou eu quem faz, mas eu direciono para quem vai cada procedimento, porque como o rosto do Instagram sou eu, aí eu vou direcionando, esse vai para a doutora Camila, esse vai para outro doutor. Às vezes a pessoa não vai ser, às vezes, atendida por você, mas tem a qualidade da. É porque talvez eu não possa fazer aquele procedimento, né? Assim, eu Mas falo assim, talvez às vezes ela você chega lá, pode. não vê o rosto que é a Joyce, mas a pessoa saber também que ela está sendo tratada como se fosse com você, né? Porque só não faz porque não é você o especialista ali naquela. Mas eu acompanho. Uhum. Então, assim, para dar segurança para o meu paciente, eu acompanho. Se eu não estiver fazendo, eu estou, no mínimo, acompanhando. Eu estou sempre na clínica. Então, eu acompanho. E estou Às vezes sempre ela no tá, celular. às vezes ela não teve nenhuma consulta com você, mas você já está sabendo de tudo, você está acompanhando, você é a segurança do processo inteiro para dar certo. É, porque eu tenho que garantir que os protocolos funcionem, né? Então, o paciente, ele não pode ser tratado como qualquer um. Ainda mais dentro das cirurgias. Ele não é mais um. Igual, hoje eu tive 3 cirurgias, né? Eu vou chegar em casa, eu vou mandar mensagem para os meus pacientes, vou perguntar se eles estão bem, se eles estão com dor, se já vão dormir, se estão É precisando de bem alguma coisa. humanizado o atendimento. De manhã eu pergunto como tá, como foi, pelo menos 3 dias dessa maneira. Se eu não dou continuidade, a minha secretária dá continuidade. Eles têm acesso a mim. Falam, qualquer coisa pode me ligar, não existe pergunta boba. Só liga 2 vezes porque o meu celular, a primeira chamada rejeita. Essa é a orientação, assim, geral. E a minha equipe trata cada um, os seus pacientes da mesma forma. É protocolos. Lá nós somos rígidos com isso.
Então, assim, foi assim, é bem humano, né? Porque por exemplo, minha esposa fez uma cirurgia com uma cirurgia eh, seletiva, assim, uma cirurgia que ela precisava fazer, com um bambambam aí da cidade aí de Goiânia. Aí ela começou a passar mal e falou: "Não, só tem agenda para daqui 2 meses". Eu falei: "Mas acabou de fazer uma cirurgia, não tá bem, como é que não atende?". Aí ela teve que procurar outro médico da área, e tal, para poder passar um remédio, alguma coisa, porque o médico não tem esse lado ser humano de falar assim: "Pô, a pessoa acabou de terminar aqui, às vezes à noite ela tá tendo uma dificuldade, ela não tem acesso à pessoa". Então, assim, isso é bacana, porque aí você passa uma segurança pra pessoa, fala assim: "Não, às vezes eu vou dormir bem, amanhecer roxo, amanhecer com algum problema que como que não fala com você, né?". Cara, só não tem intercorrências quem não faz. Eu não tenho como garantir para o meu paciente, olha, 100% de certeza que não vai dar nada. Eu A maneira que eu tenho de garantir que vai dar tudo certo ao final, não de que não vai dar nada, mas de que vai dar tudo certo ao final, é eu conduzindo ele até o final, entendeu? Eu não vou dar brecha para o meu paciente ficar insatisfeito comigo, porque um paciente feliz te traz 10 amigos, um paciente infeliz te traz 1000 inimigos para falar mal de você, para te dar brecha de sair num jornal que nem vai te escutar, que às vezes não foi uma má condução sua, às vezes o paciente não fez o protocolo direito, não tomou medicação direito. Você não sabe o que que aconteceu ali no meio. A única forma que eu tenho de garantir que vai dar tudo certo é eu estando presente no processo. Então, não é só questão do paciente se sentir querido, mas é ele entender que, independente do que aconteça, eu não vou soltar a mão dele. Porque é dessa maneira que eu estou dando segurança para ele e que eu estou me assegurando e assegurando a minha equipe, entende? Só sai no fantástico quem dá bobeira. Porque se você cuida do seu paciente, ele vai entender que, nossa, ela fez o melhor por mim. Teve um probleminha? Teve, mas ela fez o melhor por mim. eu tive uma experiência, assim, na adolescência a esse respeito, assim, porque a gente acha que procedimento odontológico é simples, né, assim: "Ah, eu tirei os 4 sisos". Aí, assim, fiquei uma semana ruim e tal. Uma semana depois, mais ou menos, uma semana, semana e meia, final de semana, de sábado pra domingo, já tinha acho que no mínimo uns 10 dias de procedimento. Que é um procedimento muito sério, né? Você tira o siso, a pessoa acha, não, bobagem, tirou um dente e tal. Meu rosto amanheceu inchado no domingo, assim, muito, assim, parecia o fofão de um lado, assim. Eu mandei mensagem, um médico na mesma hora, ele estava numa reunião de família, um negócio assim, ele me atendeu. E eu não sabia se era tanto pus, ele tinha um caquinho ali. E assim, eu fiquei mais surpreso, nem importei pelo caco, porque também acontece, mas de pensar assim, pô, o cara saiu do domingo da casa dele para me atender e não esperou na segunda, assim, tanto que o negócio é sério e o cuidado e eu fui pensando assim, as pessoas às vezes acham, vou fazer um procedimento estéticozinho ali e tal, e vou sair, vou beber, vou não sei o quê, vou não sei o quê, e não entende assim que é uma coisa séria, né? A questão é, existem profissionais e profissionais, né? Quando a gente se forma numa área da saúde, a gente faz um juramento, que é o compromisso com a saúde e com a vida. Tem colegas que não levam isso a sério, tem colegas que levam muito a sério, né? Se ele foi te atender num domingo, ele sabia o que A estava seriedade, acontecendo, né? ele sabia da seriedade, entendeu? Então, assim, não é uma coisa que dá para esperar a segunda, tinha que ser domingo. E ele tem um compromisso com você. Se ele quebra esse compromisso com você, esse juramento que ele fez lá quando ele formou, ele pode ser punido judicialmente. Então, a pessoa que tem consciência disso, primeiro, ela tem respeito pela saúde do outro, e segundo, ela tem respeito pelo juramento que ela fez e pelo diploma dela, pela carreira dela, né? É o compromisso. Antes do compromisso com a gente tem compromisso com a saúde do outro. No procedimento estético, hoje eu opero só pacientes saudáveis, né?
E os outros procedimentos também são feitos em pacientes saudáveis. Mas ele pode acontecer alguma coisa no meio do caminho, pode infeccionar, pode dar qualquer coisa. Eu tenho a obrigação e dever de cuidar dele. E se eu não cuidar, eu posso ser responsabilizada por isso. Então, antes de tudo, eu tenho compromisso com a vida e com a saúde do outro. Nossa, então é uma vida, assim, você não tem muita, assim, a família tem que entender bastante, né? Porque às vezes você tá arrumando para uma festa com médico, é, é, essa área médica, assim, parece que não tem muita vida, assim, de agenda, né? Se às vezes você tá para uma viagem, acontece um problema, tem que correr aqui e ali. Algumas especialidades, né? Tem especialidades que você consegue ter mais. Ah, pode esperar. Tipo, a gente trabalha também com tratamento odontológico estético, né? Que são as facetas de porcelana, de resina e tal. Esse pode esperar para segunda, sabe? Mas às vezes, quando se trata de uma infecção, de um outro quadro, esse não pode esperar. Então, e é o nosso cargo-chefe, cirurgias. Então, esse não pode esperar. Realmente a família tem que ser compreensiva. Eu fico o pouco tempo que eu tenho livre, eu tô com as minhas filhas, mas o celular tá aqui do meu lado. Porque eu olho lá, eu sempre salvo paciente fulano, paciente ciclano. Na hora que eu vejo paciente, para tudo, vou ver o que está acontecendo com esse paciente. A maioria das vezes não é nada. Eles gostam de conversar, eles gostam de se sentir queridos, ainda mais porque meu público é 50 a mais, elas são carentes desse afeto, né? Desse carinho. Às vezes o filho já foi embora de casa, às vezes já perdeu o marido. Tem uma paciente querida minha que ela vai toda semana lá na clínica, só para me ver, só para dar um abraço, só para olhar como ela tá, porque eles são carentes disso. Na maioria das vezes não é nada, mas eu dou essa assistência, porque é segurança, primeiro do paciente, depois a minha. E a clínica, tudo assim, qual que é os próximos anos, assim, já existe alguma ideia, assim, de projetos novos, um curso, Hoje nós temos as mentorias VIPs, né? Que funciona da seguinte maneira: o aluno já profissional formado quer aprender determinada técnica, a gente dá uma mentoria VIP para ele. Nós estamos nos organizando para dar cursos maiores, que eu consiga pegar um público maior. Mas não é uma coisa tão simples de gerenciar, porque eu não quero apenas passar a técnica para o outro. Porque passar a técnica, você acha vários aqui em Goiânia, vários. Mas eu quero passar essa consciência que eu desenvolvi e que a gente prega dentro do instituto. Essa consciência de cuidado, de pós-venda, de saúde, conceito mesmo de saúde, sabe? Porque nós somos corresponsáveis por tudo. Se eu ensino uma técnica para você, você vai lá, executa e não cuida daquele seu paciente, eu sou corresponsável, eu te ensinei. que vai ser a técnica da doutora. Que falhou, entendeu? Então eu não posso. Então eu preciso achar, eu tô vendo com a minha equipe ainda, uma maneira de que a gente consiga passar não só técnica, mas passar a nossa forma de trabalhar, o nosso conceito de trabalho e de saúde, para que eles tenham segurança tanto em executar, mas de cuidar, porque executar qualquer um executa. Mas e quando vem o problema? E assim, a gente já está chegando no final, assim, dessa conversa muito, assim, fantástica. Você não, é uma área que eu nunca tinha ouvido falar dessa forma tão minuciosa, assim. A gente vê, assim, às vezes vê assim, não, é coisa para rico e para mulher de gente rica, assim, Madame. para madame, pronto. E às vezes você só vê ela antes e depois, assim, toda essa ideia, assim, de como é, a gente não tem noção, igual você tem, assim, esclarecido pra gente. Mas, assim, você tem alguma dica, assim, para pessoa, por exemplo, até adolescente, para qualquer idade, assim, dicas de como chegar bem nos 50 a mais, que às vezes ela chega bem, mas às vezes vai precisar
de um procedimento, mas às vezes ela já chega bem melhor do que hoje as pessoas dos anos 90, 80 estão chegando que não tinha, né? Sim, tem. Adolescente ainda não entra, tá? A gente começa a falar aí de jovens, né? 18 mais mesmo. Que adolescente tá ali na florzinha da idade, tá tudo bem. Mas aí quando você começa a vida de adulto, né? Começa as dinâmicas de adulto, que é quando você começa a administrar e gerenciar o seu envelhecimento. O ideal, até os 24 anos, a gente ainda tá produzindo colágeno. Até 24. 24. Até 24 anos você ainda está produzindo colágeno. Daí para frente você começa a degradar o colágeno que você tem. Então é onde que começa a vir lentamente o derretimento facial. Você está usando O banco que você construiu até os até 24 24. anos. Então você começa a degradar e derreter. Então o que eu aconselho é que as pessoas conscientizem que procedimentos injetáveis, botox, bioestimulador, preenchedor, eles não são tratamento. Eles não resolvem o problema. Eles previnem o problema. Então você tem que fazer antes do problema acontecer. Não adianta o cara chegar lá, o cara que treina muito, com a cara toda já trincada, de tanta fazer careta, querendo fazer um botox para resolver, que não vai resolver o problema dele. Ele tem que tratar antes do problema acontecer. Não adianta a pessoa chegar já com vários problemas que tem até tecnologias aí que tentam dar uma amenizada. Tem muito profissional vendendo sonho através de tecnologia aí e todos caem na minha mão. Doutora, já tentei tudo, não funcionou. Então, assim, é conscientizar que você tem que prevenir. O Brasil, ele tem muito consciência de corrigir. Quando que eu vou no médico? Quando eu tô doente. Eu não vou fazer um check-up para ver se eu tô bem. E a beleza é da mesma maneira. Quando eu vou num centro estético? Quando eu tô bem, para eu não ficar ruim. Ou para eu minimizar o impacto disso ao longo dos anos. Mas essa prevenção seria o quê? Assim, tomar um colágeno, é remédio, é... É individual, né? Depende de cada pessoa. Mas se é uma pessoa muito expressiva, fazer um botox. Se é uma pessoa muito clara, né? Pessoas muito claras não têm qualidade de pele. Começar a usar bioestimulador para estimular colágeno, criar um novo banco de colágeno mais cedo. Refinamentos, pequenos refinamentos, lábio, olheira, né? Que às vezes te dá um aspecto descansado, um preenchedor. É você cuidar de acordo com a sua indicação, mas antes de ter um problema sério, sabe? Tem como você evitar passar por uma blefaroplastia, por exemplo, que eu tenho uma médica que faz lá pra gente. Tem como você evitar passar pela lipo de papada, pela platismo? Tem como você evitar precisar desses procedimentos, mas você tem que conscientizar que é prevenir. Corrigir é depois que já estragou. Então, por isso que hoje a tendência das minhas pacientes é 50 mais, mas eu acredito que mais para frente isso vai mudar. Por quê? As novas mulheres de 50 anos não serão as mesmas mulheres de 50 anos hoje. Já não são da época da minha mãe. Então, isso vai mudar. Entendi. Mas é bacana. Eu acho que fazer um curso para ensinar como chegar bem lá. Mas é bacana, assim, acho que para todo mundo assim, você clareou muito, assim. Eu acho e bom de conversar assim com pessoas igual você, assim, mais espontâneas, assim, é que você conseguiu, acho que, falar uma linguagem técnica mais acessível, né? Porque às vezes você vai entrevistar uma pessoa ou vai bater um papo com a pessoa, ela usa tanto termo que você não entende nada. Essa sou eu como minha advogada. É, minha esposa é advogada desse jeito, assim, aí ela ainda justifica assim, que eu sou esposa de advogado, eu tenho que entender tudo. Aham. Mas aí, assim, eu falo, aí eu sou o tradutor. Quando é um cliente amigo, ela fala, eu entendo e traduzo. Mas bacana, assim. Eu acho que você devia investir nessa área, assim, de passar esse conhecimento.
para esse público por conta disso, que você sabe falar bem a linguagem das pessoas para entender mesmo, assim, que eu acho que a comunicação é isso, você não é falar bonito, é falar para a pessoa entender, né? Mas é isso, chegamos no final assim, mas eu queria ver assim, que a sua última mensagem assim que você queria passar para esse público que está assistindo, assim, de tudo isso que a gente falou, assim, do que é uma mensagem assim que você traria para o público, assim, que mais importante assim de tudo. Nossa, é difícil essa pergunta, assim, uma mensagem, né? Porque eu trabalho com histórias. Eu acabo sendo meio psicóloga, meio dentista, meio amiga, e cada história é muito única, né? Então, a mensagem seria que a pessoa respeite a sua dor, sabe? E ignore as críticas e procure por aquilo que ela tá buscando para trazer empoderamento, conhecimento, autoconhecimento, né? E no final disso tudo tem um resultado de beleza. Porque em tempos de depressão, de ansiedade, de coisas piores, isso é o mais importante, né? O autoconhecimento, o autorrespeito. E para você atingir isso, você precisa ignorar as críticas. E as críticas que eu percebo, elas são muito fortes. Elas existem, é muita gente traumatizada que chega no consultório. Então, a gente precisa quebrar esses padrões. A gente precisa quebrar esses padrões para que elas cheguem até mim já mais confiantes, já entendendo que vai sim, vai dar tudo certo. E não importa o que ninguém fale, elas vão ter ali não só um cuidado especial, que é o que a gente oferece, mas um resultado satisfatório. E se amando mais, sabe? Mais empoderada, mais direcionada na vida, independente do mundo que a gente vive, que está um pouco caótico. Foi isso. Muito obrigado, Joyce, pela aula que você deu aqui. E Obrigada. foi muito bom. Investe mesmo nessa área, assim, de poder ajudar as pessoas dessa forma que você ajuda. Parabéns pela seriedade da sua empresa, que é tão difícil hoje você competir e você agir dessa forma num mercado que está tão louco, né? Então, assim, parabéns por entender o compromisso do médico, entender a responsabilidade, né? É, os nossos pacientes não são números, são pessoas. E é dessa maneira que eu quero poder transmitir isso para os meus futuros alunos. Então foi isso. Esse é mais um episódio do Update Mais. É, nos siga no Instagram e siga no YouTube e compartilhe. Eu acho que esse é um dos episódios assim mais. A gente recebeu é, pessoas assim, até de fora, assim, famosas, mas eu acho que foi um dos episódios mais fantásticos que a gente teve. Foi essa aula que a doutora trouxe. E assim, procure. Não espere, às vezes, chegar num momento crítico às vezes tem até que ter um procedimento cirúrgico mesmo. Procura a doutora Joyce, eu creio que você vai encontrar lá realmente a resposta que você precisa. Então, até semana que vem, no nosso próximo episódio. Obrigado. Obrigada. Obrigada pelo convite.